Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo dos Milagres do Evangelho. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a transfiguração, a multiplicação dos pães, o pão da vida. Está lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 a 13, e em Marcos, no capítulo 9, nos versículos 2 a 13, e em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 28 a 36. Segundo a tradição, ocorreu no Monte Tabor, que fica a 11 quilômetros sudeste de Nazaré, com aproximadamente 1.000 metros de altura, para onde se dirigiu com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, nos quais apareceu transfigurado. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brilhantes e brancas, como a luz, e eis que apareceram Elias e Moisés, falando com ele. Em seguida, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz que da nuvem saía anunciou: "Este é o meu filho muito amado, escutai-o." Minutos depois, Jesus se apresenta aos discípulos no seu estado habitual e lhes proibiu que falassem do ocorrido até que ele houvesse ressurgido dentre os mortos. E seus discípulos guardaram o segredo, mas sem compreenderem o que queria dizer ressurgir dentre os mortos. E essa passagem está lá no Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 9. E Deus, que aprovava tudo o que o seu enviado fazia, ordenou que um espírito transmitisse aquelas palavras confirmativas pela segunda vez do Messiado de Jesus. Hoje compreende-se a possibilidade desse fenômeno e da narrativa evangélica. Kardec, na Gênesis, fala no capítulo 15, resume que a explicação para esse fenômeno se encontra nas propriedades do fluido perispiritual, sendo um fato muito comum em virtude da irradiação fluídica. Pode modificar-se, assim, a aparência de um indivíduo. No caso de Jesus, a pureza do seu perispírito permitiu que seu espírito lhe desse um excepcional fulgor como um sol. A mesma luz que ofuscou o Paulo de Tarso na estrada de Damasco. De todas as faculdades reveladas por Jesus, nenhuma se pode dizer inacessível às possibilidades da humanidade, porque estão todas na ordem da lei natural. Em razão, porém, da sua superioridade, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são comuns. Colocado de lado o seu envoltório carnal, Jesus fazia sobressair o estado dos puros espíritos. No capítulo 7 do livro dos Médiuns, no item 1, 2, 3, encontra-se a transfiguração como uma modificação das disposições moleculares do espírito. Prossegue ainda o codificador lionês, agora no item 39 do capítulo 14 da Gênese, a elucidar assim para nós o mecanismo desse fenômeno. Diz ele: podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir uma outra aparência, ou então vários, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão.
Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. Pode a expressão de um semblante feio tornar-se belo, radiosa e até luminosa. Ao contrário, o espírito é preso de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim, se operam as transfigurações que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se buscarem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. É interessante lembrar que se outro espírito combinar o seu fluido com o do primeiro, pode substituir a aparência da pessoa, que poderá variar como esse espírito quiser. Vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Está em em 4 evangelhos. O de Mateus, no capítulo 14, nos versículos 13 a 21, e no capítulo 15, 32 a 39, os versículos. Em Marcos, está lá no capítulo 6, no versículo 30 a 44. Em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 10 a 17. E em João, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 15. Chamando Jesus, seus discípulos, ele disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão, mestre? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, do que sobejo recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. E tendo despedido o povo, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdala. Isso está lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 32 a 39. Observação: essa foi a segunda multiplicação dos pães que aconteceu com Jesus em Magdala. Todos os fenômenos, quando desconhecidos na sua essência, são tidos como miraculosos. São inúmeros os casos de produções por espíritos de matéria comestíveis. O Espiritismo reintegra as verdades evangélicas no seu verdadeiro lugar, dando-lhes o justo valor, explicando-as de acordo com a razão e a verdadeira ciência, conforme as leis naturais. Concluímos, então, que eram de 2 naturezas os pães que Jesus ofereceu à multidão, que seguiu seus passos: o pão para o corpo e o pão para a alma, o que sacia a fome do espírito. No livro dos Médiuns, no capítulo 8º, o Laboratório do Mundo Invisível, no item 128, nas perguntas 12 e 13, Kardec pergunta a São Luís: o espírito pode fazer uma substância salutar apropriada à cura de uma doença? E a resposta foi sim. Poderia, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar? Alguém poderia comê-la, saciar-se? E a resposta foi sim.
é apenas um trabalho químico e os espíritos têm a vontade e a permissão de Deus. No caso da multiplicação dos pães, sabe-se hoje que Jesus agiu sobre a matéria, tirando do elemento universal as moléculas necessárias à formação do pão. As substâncias agem na economia orgânica e esses pães elaborados pela vontade e benevolência de Jesus, que se apiedou do povo faminto, também agiu beneficamente sobre o estômago, produzindo uma sensação de saciedade. O pão da vida. João Evangelista, no capítulo 6, versículos 22 a 41, fala assim, narra que no dia seguinte à multiplicação dos pães, a multidão procura Jesus novamente. Como sempre, o mestre usa de energia e de amor. Trabalhai não pela comida que perece, mas para a vida eterna. Conhecedor profundo das almas, Jesus sabia que os sinais prodigiosos da multiplicação passaram em vão, e apenas a fome saciada lhes comovera as entranhas. Trabalhar pelo pão da vida de cada dia é necessário sobrevivência física com dignidade. Trabalhar pelo alimento espiritual é elaborar a imortalidade. Este valor intrínseco da nutrição espiritual, Jesus colocou na oração dominical. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não o pão para o qual trabalhamos fisicamente, mas o pão de Deus, que dá vida ao mundo. Ele complementa: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Sendo nós, seus discípulos, seguindo suas orientações morais e espirituais, estaremos saciados e não teremos angústias nem necessidades. As aparições de Jesus após a sua morte. Todos os 4 evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, fazendo-o com riqueza de detalhes, a fim de não pairar qualquer dúvida sobre a realidade do fato. Essas aparições se explicam perfeitamente pelas propriedades do perispírito, pois, observando-se cuidadosamente as circunstâncias em que ocorreram, nelas reconhece-se todos os caracteres peculiares a um ser fluídico. O mestre aparece inopinadamente e, do mesmo modo, ele desaparece. Uns o veem, outros não. Com aparências diversas, de modo que nem os seus discípulos o reconhecem de pronto. Penetra a matéria, adentrando recintos fechados, fala com seus discípulos em tom breve e sentencioso, observando-se claramente em todas as suas atitudes que ele já não faz parte do mundo terreno. Suas aparições são produzidas de tal maneira que causam simultaneamente surpresa e assombro. Eles pressentem que já não se trata de um ser corpóreo. É patente, pois, que Jesus se mostrou com o seu próprio perispirítico, o que explica que ele somente tenha sido visto pelos que ele desejava que o vissem. É fora de dúvida que, se ele estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam, da mesma forma como acontecia antes da morte. Antes da sua morte na cruz, o mestre tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Após o episódio da sua crucificação, o seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos. Além disso, muitas pessoas puderam vê-lo e tocá-lo. A primeira aparição foi para Maria de Magdala. Está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 9. Está em João, no capítulo 20, versículo 11 a 18.
Estando ela chorando perto do sepulcro, abaixando-se assim para ver melhor o lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado, ela viu 2 espíritos de uma grande elevação, vestidos de branco, que lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E ao ser inquirida sobre o motivo das suas lágrimas, ela disse: é que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Em seguida, ela viu um homem que julgou ser o jardineiro e lhe fez a seguinte indagação: Senhor, tu quem o tirou, diga-me onde o puseste. O irreconhecível personagem então exclamou: Maria. Logo ela reconheceu ser Jesus e, voltando, disse: Rabuni, isto quer dizer mestre. Logo a seguir disse-lhe o mestre: não me detenhas, porquanto ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, de minha parte: subo ao meu Pai, a vosso Pai, a meu Deus e ao vosso Deus. Está lá em João, no capítulo 20, os versículos de 11 a 18. Nessa descrição evangélica, observam-se 2 detalhes interessantes. O mestre deu uma demonstração de que não tinha mais um corpo físico, por isso não permitiu que Maria Magdala o tocasse. Além disso, ele deixou bem claro que não era Deus, o Criador de todas as coisas, mas uma das suas criaturas. Nesse mesmo dia, após ter surgido aos olhos atônitos de Maria de Magdala, Jesus apareceu junto a 2 discípulos que se dirigiam a Jerusalém pela estrada de Emaús, tornando-se novamente irreconhecível. Está lá em Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 a 35. Está lá também no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 12 e 13. Acatando um generoso convite para que permanecesse com eles em Emaús, e assentando-se à mesa, tomou do pão, abençoou-os, repartiu. Nesse momento, eles o reconheceram, que o personagem desconhecido era Jesus. Entretanto, logo a seguir, ele desapareceu de suas vistas. Cabe aqui esclarecer que a primeira aparição de Jesus a Madalena foi simplesmente visível e audível, porém não foi tangível. No caso dos 2 discípulos de Emaús, ela aconteceu de um modo diverso. Ela foi visível e audível e tangível. O mestre, com seu corpo perispirídico, podia, à sua vontade, dar ou retirar dele a tangibilidade. Então, bem como desaparecer quando lhe aprovesse. Após a retumbante manifestação do Espírito de Jesus no caminho de Emaús, os 2 discípulos voltaram apressadamente para Jerusalém, onde os apóstolos e alguns discípulos estavam reunidos num recinto fechado. Enquanto os 2 narravam o que lhes aconteceu no caminho de Emaús, o Espírito de Jesus se apresentou no meio deles, dizendo: a paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Em seguida mostrou-lhes as chagas que tinha nas mãos e nos pés. Está lá em Lucas, no capítulo 24, nos versículos 36 a 43. E está em João, no capítulo 20, nos versículos 19 a 29. O apóstolo Tomé não estava presente. E quando voltou, surpreendeu-se, mas não deu crédito às informações dos seus companheiros de apostolado, adiantando que somente passaria a crer se visse as chagas produzidas pelos cravos e também o rasgão que havia a seu lado. 8 dias depois, Jesus se apresentou novamente entre eles, estando fechadas todas as portas. Dirigindo-se a Tomé, que então não estava presente da primeira vez, disse-lhe Jesus: põe o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado. Tomé, num misto de alegria e surpresa, se limitou a dizer: meu Senhor e meu Deus.
O mestre então lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste, de todos os que crerem sem ver. Está lá em João, no capítulo 20, os versículos de 20 a 29. Uma nova aparição aconteceu quando da pesca que Pedro, Tomé, João, Tiago Maior, Natanael e outros discípulos faziam no mar de Tiberíades. Durante toda a noite não haviam apanhado nada. Logo ao amanhecer, Jesus apareceu sem se dar a conhecer, recomendando-lhes que lançassem a rede do lado direito do barco. Eles a lançaram e logo quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Nisso o apóstolo João reconheceu o mestre e exclamou: É o Senhor! Ao ouvir essa palavra, Pedro, que estava nu, tomou de sua túnica e se atirou ao mar a fim de se encobrir. Está lá em João, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 14. O evangelista Lucas também, no capítulo 24, nos versículos 50 a 53, afirmou que o Espírito de Jesus tornou a aparecer em Betânia, onde abençoou os discípulos e deles se separou. Mateus, por sua vez, escreveu lá no capítulo 28, versículos 16 a 20, legou a informação de que a última aparição de Jesus foi na Galileia, no monte onde ele havia designado. Ali ele disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra, recomendando aos seus apóstolos que se encarregassem de difundir os ensinamentos evangélicos. Afirmou Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Coríntios, que após o seu ressurgimento, o Cristo foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos e novamente por Tiago. E por todos os apóstolos, e no final, depois de todos o terem visto por mim, como um nascido fora do tempo. Está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos de 5 a 8. O livro Atos dos Apóstolos afirma que Jesus apareceu aos olhos de Ananias, instruindo-o para que procurasse Paulo de Tarso na cidade de Damasco e fizesse com que ele recuperasse a sua visão. E também que Jesus, após a ressurreição, permaneceu 40 dias com seus apóstolos. Corroborando ter Jesus um corpo perispirítico, afirmou ainda o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios: Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo perispiritual. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E assim, terminamos mais um vídeo. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações, avivando assim a nossa fé, a nossa vontade e o nosso querer. Beijos em seus corações.